Bom dia. Nosso trabalho foi desenvolvido com base na Agenda 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas. O objetivo 8 desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030, prevê promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho digno para todas e todos. No entanto, trazendo esse tipo de ambição ao nosso ambiente de convívio, Itaquera, São Paulo, encontramos uma grade de problemas. Dentre eles, a dificuldade encontrada por micro e pequenos empreendedores ao buscarem o crescimento de suas empresas e a saída do âmbito comercial precocemente. As micro e pequenas empresas são responsáveis por uma grande fatia do giro econômico brasileiro. Para se ter uma ideia, os pequenos negócios ocupam mais de um quarto do produto interno bruto, o PIB nacional. Portanto, é um fato preocupante o que está acontecendo com esses microempreendedores. Nós temos também a problemática. Qual é o principal problema encontrado por esses microempreendedores para a sobrevivência de suas empresas? Aí nós temos as hipóteses: a falta de planejamento, a ausência de metas sobre o faturamento e crescimento, a ausência de indicadores que medem resultados para acompanhar a expansão, a falta de conhecimentos sobre processos internos, baixo conhecimento sobre os clientes, a falta de interesse em estudar os concorrentes. Também temos a legislação restritiva, modificação ou criação de leis e obrigações tributárias, trabalhistas e ambientais, e etc., né? E temos também as dificuldades de acesso a crédito, que são muitas instituições financeiras, principalmente bancos privados, não oferecem boas linhas de crédito, dificuldades em estabelecer relações com investidores. O nosso trabalho tem como objetivo auxiliar os microempreendedores com a busca de informações sobre os problemas recorrentes em suas empresas e, assim, buscar uma solução definitiva e criativa para ajudá-los na sobrevivência de seus negócios. Além disso, é de extrema importância conscientizá-los e trazer conhecimento para o nosso público-alvo sobre o plano de negócio, organização e gerenciamento. A pesquisa, feita para comprovar nossas hipóteses e conhecer esse público, foi realizada no dia 1º de junho de 2020, por intermédio de um questionário pela plataforma Google, devido às condições de distanciamento social da Covid-19. As perguntas, que foram baseadas em diversas análises em sites e outras plataformas, foram direcionadas ao público de pequenos e microempreendedores. Como resultado, obtivemos que a maior parte deles nunca chegou ao ensino superior, além da incerteza em estabelecer metas para o futuro da sua empresa. Além disso, a maior parte deles está no mercado há apenas de 0 a 6 meses, sendo os com mais de 10 anos no mercado apenas 29,7%. Para nossa surpresa, a maioria das pessoas que responderam à pesquisa nunca tiveram dificuldade em tornar a empresa uma instituição legalizada. Mas, por outro lado, como já imaginávamos, a maioria das pessoas encontraram dificuldade em estabelecer acesso a crédito e relação com investidores, e também passaram por dificuldades com má e ou falta de administração da empresa. Como parte da nossa ação, nós gostaríamos de receber uma graduada em administração, Amanda Pinheiro, e fazer algumas perguntas para ela e para ela dar dicas sobre o que ela pensa sobre isso. Bom, Amanda, o que é um MEI e como se tornar um? A sigla MEI significa microempreendedor individual. Foi criada com o objetivo de facilitar a formalização de algumas atividades econômicas. É o indivíduo que trabalha como autônomo, mas se legaliza para ser um pequeno empresário. Essa pessoa ela passa a ser enquadrada no regime de tributação do Simples Nacional, ficando isento de tributos federais, como PIS, COFINS, IR, dentre outros. E quais as condições para se tornar um MEI? Para ser um MEI, a pessoa não pode participar como sócio, administrador ou titular de nenhuma outra empresa. Pode contratar no máximo um funcionário. O faturamento anual ele não pode ser maior do que R$81 mil por ano. E ele tem que exercer uma das atividades econômicas previstas no anexo 11 da resolução CGSN 140 de 22 de maio de 2018, que relaciona todas as atividades permitidas ao MEI. E quais as vantagens de se tornar um MEI?
Quem se formaliza, né, se tornando um MEI, passa a ter direito à cobertura previdenciária do INSS, ou seja, aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade, dentre outros benefícios previdenciários. Além disso, o MEI é registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ou seja, o CNPJ, e assim pode emitir notas fiscais, abrir conta bancária empresarial e ter acesso a linhas de créditos específicas. O MEI ele também pode participar de licitações públicas, ou seja, vender para o governo, e está dispensado de escrituração contábil e do levantamento anual do balanço patrimonial e do resultado econômico. Para o MEI, tudo é mais simples, não há taxa de registro, cobrança de tributos é mais barata, em valor fixo mensal, e os controles são simplificados. É possível ter acesso a serviços gratuitos e ainda ter segurança jurídica para desenvolver o seu negócio. E, na sua opinião, qual a importância do planejamento na pequena empresa? Quando se trata de uma empresa pequena, o planejamento deve ser considerado como prioritário. Os negócios ainda estão em desenvolvimento e com poucos recursos para investir e gerir. E tudo deve ser muito bem controlado e planejado para que o crescimento venha. Portanto, na grande maioria das empresas, a prioridade é a operação, e a operação sem planejamento. As rotinas operacionais consomem o tempo e os recursos e parece não haver tempo para planejar. Ou será que não há tempo e recursos justamente pela falta de planejamento? Para muitas pequenas empresas, dar importância ao planejamento é sair de um pensamento orientado diretamente para a ação e migrar para um pensamento orientado para a ação planejada. Mas os benefícios dessa mudança realmente valem muito a pena. Bom, a gente está passando por uma época difícil de pandemia, né? E qual a sua opinião? Como nós podemos usar o marketing digital nessa época que é muito difícil para todos? Desde o início da pandemia, muitos empresários e autônomos se viram de mãos atadas sem saber como agir em meio a essas circunstâncias. E o único cenário que viram em mente foi falência, encerramento das atividades. Porém, existem aqueles que estão sempre preparados para qualquer desafio que apareça e viram uma oportunidade de prosperar apesar da crise. Isso porque sabem que seus concorrentes estarão paralisados e sem atitude. Se você pretende ser uma das pessoas que não se limitam a reagir, o primeiro passo é saber que você pode sim continuar as atividades em meio à crise, seguindo sempre as recomendações de distanciamento, é claro. E qual o melhor meio para atingir inúmeras pessoas sem precisar sair de casa? Redes sociais, internet. Por isso, fazer um bom gerenciamento das redes sociais do seu negócio é importante. E gerenciamento significa ter uma boa estratégia de marketing elaborada e aplicá-la da melhor forma possível para obter retorno. Dentre as estratégias, podemos citar como a principal a comunicação. Sem dúvida, manter comunicação ativa e se mostrar interessado, preocupado e atencioso com seu cliente é fundamental. Além disso, não esqueça de um bom marketing de conteúdos nos perfis do seu negócio. As pessoas gostam de produtos e serviços que agreguem valor. Muito obrigada, Amanda, pela sua presença. Nós agradecemos muito e creio que aprendemos também sobre isso. O crescimento econômico sustentado, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho digno para todas e todos, não pode ser efetivo sem a resolução dos problemas que esses microempreendedores encontram, visto que, geralmente, a média de sobrevivência de uma micro ou pequena empresa no Brasil é de 5 anos, conforme dados do IBGE. Como outra parte também da nossa ação, nós decidimos contribuir na vida desses pequenos donos de empresas, criando um Instagram, como vocês podem ver, que tem um intuito de dar dicas, fornecer opiniões e ter sempre uma palavra de apoio e ajuda para esses guerreiros que lutam todos os dias para manter seu negócio de pé, o que não é fácil, principalmente no Brasil. Bom, esse é o nosso Instagram. Se vocês se interessarem ou quiserem saber um pouco mais, vão lá, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. De acordo com nossas pesquisas, nossas hipóteses foram em grande parte confirmadas. Como já dito anteriormente, esses microempreendedores já tiveram dificuldade em acesso a crédito em bancos, dificuldade em estabelecer relações com possíveis investidores e já passaram por dificuldades por conta da má ou falta de administração. Primeiro de tudo, um trabalho desse nível, de fato, aprimorou muito nosso conhecimento nessa área, nossas habilidades em mídias digitais e nossa criatividade. O fato é que, ao parar para pensar e pesquisar sobre essas pessoas, o resultado é uma situação muito difícil, em que nossa rotina comum não costumamos dar atenção. Essas pessoas, em grande maioria, fazem o que fazem por amor, por vocação, e é muito triste que acabem por ter que fecharem as portas devido a esses problemas.
Por fim, esperamos de todo o coração que nosso projeto ajude nas realizações pessoais. E muito obrigada pela atenção de todos. Ficamos por aqui.